palavras, a Operação Lava Jato... Ela não é aplicável, né? A própria lei está na berlinda. Pois é. Agora, se o governo tivesse respondido no tempo certo, você tinha outro parâmetro, Carlos, para lidar com esse escândalo nesse momento. E provavelmente o desgaste do governo nessa área seria até um pouco menor. Tá? Porque você teria um conjunto, por exemplo, de tipificações de caixa 2, tá? De enriquecimento ilícito, coisas dessa natureza, e que a justiça teria um parâmetro mais objetivo para julgar, não é? E o governo estaria menos exposto, não é? Agora, a questão da reforma política é uma encrenca, não é? Porque o PT, por exemplo, quer financiamento público, o PMDB quer financiamento privado. E corre-se o risco de cometer o mesmo erro de junho de 2013. Ou seja, como que vai se abrir esse debate para tentar construir algo que seja consensual? Agora, nesse sentido, nesse ponto da reforma política, o PT provoca muita desconfiança, porque os outros partidos sempre supõem que o PT quer fazer uma lei que o favoreça. Correto. E já tem essa mágoa aí do PMDB em relação à tentativa do Kassab de formar um partido. Ou seja, todo mundo diz, bom, se o PT quer isso, então não é bom para nós. Acho que aí tem uma questão... Uma pauta equivocada essa. E aí tem uma questão importante, não foi à toa, inclusive, Mônica, que o PMDB, via Renan Calheiros, deu uma cutucada no PT hoje, não é? Dizendo que o PT perdeu o bonde da história da reforma política, não é? Por isso que o PMDB estava saindo à frente, não é? Mas, ao mesmo tempo, uma outra questão importante é que um governo que não consegue se coordenar internamente, não consegue coordenar sua base de apoio, fica difícil ele, de certa forma, num momento como esse, lançar as bases para um grande acordo nacional. Ou seja, ele precisa se repensar sob esse aspecto, e eu não vejo aí outra alternativa senão uma reforma ministerial nesse momento. A sensação que eu tenho é que os articuladores políticos do governo perderam legitimidade para dialogar. Essa é a questão fundamental. Não é a reforma política nesse momento. Embora a reforma política seja uma reforma importantíssima para o Brasil precisa, quer dizer, a situação de emergência é tão grande, né, a situação que talvez seja tão caótica nesse momento, que a agenda, a pauta que o Fernando Henrique reclama, talvez seja muito mais essa do que a pauta da reforma política. Talvez seja a pauta da tentativa de uma concertação nacional, de uma união nacional, pelo menos para você dar conta desse mandato. Nós ainda temos quase 4 anos de mandato pela frente. Mas iria além, cara. Eu não digo que é mandato. O país está parado. Ou seja, de retomar alguma coisa que, de certa forma, possibilite algum grau de confiança para o empresariado voltar a investir e para você voltar a atrair investimento.